Desta vez vamos falar sobre Robert Mugabe, um dos chefes do Estado africano mais controverso. Ao tentar perpetuar-se no poder, Mugabe acabou por destruir o legado positivo de líder da luta pela libertação e fundador da nação. Por muito tempo, para muitos africanos, Robert Mugabe foi o líder radiante que conquistou a independência do Zimbábue. Isso quando o Zimbábue foi colonizado pela Grã-Bretanha em 1980. Aliás, 1980 foi o ano em que Robert Mugabe conquistou a independência, de Zimbábue, da Grã-Bretanha, que foi o país colonizador. Para quem não sabe, Grã-Bretanha colonizou Zimbábue até 1980, onde Robert Mugabe conquistou Zimbábue. Mas ao longo da sua presidência, que ameaçava eternizar-se, a imagem de Mugabe foi ficando cada vez mais sombria. O propósito do Mugabe era de ficar vitaliciamente na presidência. E isto começou a incomodar a muitos lá no Zimbábue. E para o Ocidente também, mais tarde, a partir do final da década de 1990, Mugabe passou a ser visto como um ditador brutal que levou o seu próprio país à ruína. Moione galera, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo no canal, então se inscreva e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Robert Gabriel Mugabe nasceu em 1924, numa pequena aldeia a sul de Salisbury, a capital da então colônia britânica. Deixa só eu esclarecer algo aqui. Antes de Zimbábue ser chamado de Zimbábue, antes do país ser mesmo conhecido como Zimbábue, antes era conhecido como Rodésia do Sul. Foi após a independência que Zimbábue passou a ser Zimbábue. Antes, este país chamava-se de Rodésia. Para você ter uma ideia, a Rodésia era composta por Rodésia do Norte e Rodésia do Sul. E a parte sul pertence ao que hoje é conhecido como Zimbábue. Os pais do Mugabe eram simples agricultores ou cultivadores, e católicos. Mugabe frequentou várias escolas católicas jesuítas. Segundo os seus biógrafos, era uma criança tímida, que sempre gostava ou queria se manter distante das outras pessoas, ou dos seus colegas ou amigos. E tem uma biografia de nome Jantar com Mugabe, onde o seu irmão mais velho afirmou o seguinte, que os seus únicos amigos eram livros, ou seja, os únicos amigos de Mugabe eram apenas livros. E ao passar do tempo, Mugabe formou-se como professor. E depois da formação como professor primário, Mugabe estudou na Rodésia do Sul, Tanzânia e Gana, esses três países. Só de lembrar que Tanzânia e Gana são países que fazem parte também do continente africano. E ao longo da vida do Mugabe, ele obteve 7 títulos acadêmicos. Só para você ter uma ideia, dentre esses 7 títulos, apenas 3 deles ele obteve na prisão. E foi no Gana, um país também africano, que Mugabe conheceu a sua primeira mulher, Sally. Durante muito tempo, a sua mulher, a primeira mulher, a Sally, a sua primeira mulher, tornou-se a sua melhor amiga. Além de ser melhor amiga, também tornou-se a sua conselheira política. Quando regressou à Rodésia do Sul, isto em 1960, Mugabe procurou juntar-se ao movimento de libertação. E após juntar-se ao movimento de libertação, primeiramente ele combateu o poder colonial britânico, mas também lutou contra o governo minoritário branco de Ian Smith, proponente de um sistema rígido de segregação racial. Essa questão de segregação racial não foi só apenas na África do Sul, como nós conhecemos, o famoso apartheid, mas também vários outros países africanos sofreram e enfrentaram esta
causa aí, esta questão, esta situação aí. Porém, em 1964, Mugabe foi detido e encarcerado durante mais de 10 anos. E durante esse período todo em que Mugabe estava preso, ele não foi sequer autorizado a ir ao funeral do seu filho, isto em 1966. E depressa se tornou um herói popular para os zimbabueanos negros. Assim como Nelson Mandela se tornou popular na África do Sul, Mugabe também passou a se tornar popular para os zimbabueanos negros. Nelson Mandela se tornou muito popular para os sul-africanos negros, né? Por conta daquela questão da segregação racial. O mesmo aconteceu com Robert Mugabe. E depois da sua libertação, no ano de 1975, Mugabe liderou, a partir de Moçambique, este país onde eu estou, a luta pela independência na Rodésia do Sul. Porém, após a luta, ou várias lutas de independência, o que aconteceu no Zimbábue foi completamente diferente do que aconteceu, por exemplo, aqui em Moçambique. Quando houve a independência, quando os colonos entregaram, né, para os moçambicanos suas terras, o presidente Samora Machel resolveu expulsar, né, os portugueses de Moçambique. Porém, no Zimbábue foi diferente. Houve independência, sim, porém o poder é que passou para os negros. Foi daí, né, onde Mugabe tornou-se presidente. E vamos voltar aqui um pouco para falar, né, das primeiras eleições que aconteceram em 1980, onde foi eleito Mugabe, nesse caso, foi eleito como primeiro-ministro. Ele, sendo eleito como primeiro-ministro, ia ao público e sempre tinha o costume de promover a reconciliação. Ele sempre apelava para que os brancos e os negros esquecessem o passado sombrio que viviam, né? E que pudessem se perdoar mutuamente um para com o outro. Como eu disse, né, que após a independência do Zimbábue, os brancos não saíram de lá. Como assim? Assim como Moçambique. Após a independência de Moçambique, vários portugueses voltaram. Nos anos seguintes, Mugabe procurou introduzir, né, a educação gratuita e cuidados básicos de saúde para as pessoas com baixo rendimento. E as suas reformas levaram a um apreciável crescimento econômico no Zimbábue. A esperança de vida aumentou, até que a rainha britânica nomeou Mugabe como cavaleiro e ele passou a ser bem visto, e as visitas de Mugabe passaram a ser bem-vindas em muitas capitais ocidentais. Na altura, um presidente federal alemão de nome Richard descreveu Mugabe como um político inteligente e prudente, apostado no equilíbrio. Então dá para perceber que Mugabe, desde esta altura, foi um homem de boa fama. Mas também foi nessa altura que o povo no Zimbábue começou a conhecer o outro lado do combatente pela liberdade, ou seja, começou a conhecer o outro lado de Mugabe. E em 1982, após um atrito com os seus antigos aliados, né, as pessoas que estavam aliados lá, né, com o movimento de Mugabe, um dos aliados foi este homem de nome Josias Nkomo. O exército de Mugabe matou milhares de apoiantes de Nkomo. 3 anos depois, os dois adversários, né, Mugabe e Josias Nkomo, assinaram um cessar-fogo. Mugabe daí então passou a nomear Nkomo como vice-presidente. Sally, aquela mulher que nós falamos no começo, né, a primeira mulher do Mugabe, morreu em 1992. A partir desse momento, tanto a sua vida privada, o seu curso político, sofreram grandes alterações. Daí que o presidente passou a viver com a sua antiga secretária, Grace. Grace passou a ser a mulher com quem Mugabe mantinha um relacionamento extraconjugal há anos. E finalmente casaram-se em 1996. Ao contrário de Sally, Grace sempre foi uma primeira-dama muito impopular, conforme também as imagens indicam. E ela também tinha a alcunha de Goosey Grace, uma alusão às suas viagens de compras por todo o mundo, consideradas excessivas, numa época enquanto a população se via obrigada a lidar com surtos de cólera, escassez de alimento e inflação galopante. O casal presidencial vivia no luxo. Para você ter uma ideia,
Só a celebração do 88º aniversário do Mugabe terá custado mais de 1 milhão de euros, só para o aniversário dele. E quando completou 91 anos, o velho governante mandou abater numerosos elefantes e serviu 91 quilos de bolos na forma das Cataratas da Vitória num hotel de luxo. A oposição, contudo, criticou a celebração como obscena, porque o presidente ultimamente quase que tornou-se ostentador. E foi daí que em 2000 o Ocidente acabou com o Mugabe. E depois do presidente aprovar a ocupação de fazenda dos brancos zimbabuianos por veteranos de guerra civil. Após a independência, os brancos nativos, ou seja, aqueles que foram nascidos lá, permaneceram lá e eram pessoas que possuíam terras. Após isso, no ano 2000, o que Mugabe fez? Ele procurou entregar estas terras para os militares zimbabuianos negros, que lutaram para que houvesse a independência. Então, no ano 2000, Mugabe fez o seguinte: ele procurou arrancar as terras dos brancos e entregar aos negros. Os brancos representavam apenas 1% da população e possuíam cerca de 70% das terras agrícolas. Na minha opinião, eu acho que devemos dar um pouco de razão ao Mugabe. Porém, isso incomodou o Ocidente. E Mugabe procurou justificar nesta política com a necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico entre agricultores brancos e negros. E em um discurso ele disse que o homem branco não está em casa em África. A África pertence aos africanos e o Zimbábue pertence aos zimbabuianos. Ele foi muito ousado por dizer essas palavras. Para mim, eu vejo que faz um pouco de sentido, Imagina só 1% de brancos ocupar quase 70% de terras de Zimbábue. Também isso não justifica. Porém, se você acha que a política de Mugabe agradou a maioria, com certeza estás muito enganado. Por quê? Porque a maioria das grandes terras das quais Mugabe arrancou dos brancos nativos foi apenas distribuídas entre políticos e amigos de Mugabe. E só para você ter mais uma outra ideia, muitas das fazendas foram abandonadas logo a seguir porque os novos proprietários não tinham conhecimento de agricultura. Apenas ele entregou seus amigos, entregou os políticos do mesmo partido, porém essas pessoas não tinham conhecimento de agricultura, de como trabalhar com a terra. E o resultado foi uma crise econômica sem precedente que houve. A taxa de inflação situou-se na faixa dos trilhões, um triste recorde mundial. Mugabe, daí então, ele culpou as sanções impostas pelo Ocidente. Dada a acumulação de violação dos direitos humanos, fraudes eleitorais e restrições à liberdade de imprensa, os Estados Unidos e a Europa acabaram por declarar Mugabe como uma persona não grata. Eu não sei o que significa persona não grata e eu gostaria que vocês deixassem ficar aí nos comentários o que significa persona não grata. Aí que foram-lhe negligenciados vários prêmios, incluindo 2 doutoramentos honorários. E no Zimbábue, o governante de longo prazo tornou-se uma figura altamente impopular. Vocês lembram do famoso herói da libertação nacional do Zimbábue? Passou a se tornar uma figura impopular. E ainda no ano 2008, o seu partido perdeu as eleições parlamentares. A África do Sul forçou até Mugabe a formar uma coligação com o Partido do Movimento para a Mudança Democrática, um partido que pertencia ao seu rival Morgan Tsvangirai, parece. Este é o nome, Morgan Tsvangirai. E essa coligação terminou com as eleições do ano 2013. Mugabe e o seu partido saíram vitoriosos. De lembrar que o veterano Mugabe foi empossado pela 7ª vez para um mandato de 5 anos no poder. Imaginou a governar com 7 mandatos consecutivos, cerca de 35, 40 anos no poder. Aliás, porque também é muito comum aqui em África, os governantes ficam muito tempo no poder, então isso é uma coisa muito normal. E nos últimos anos do seu mandato,
cresceu a pressão, né, para sua demissão. As pessoas, outros partidos, o governo em si já não estava a gostar disto. Mas com tudo isso, Mugabe ainda tentou agarrar-se no poder. O que ele pretendeu fazer? Ele colocou a sua mulher, Grace, já falamos da Grace, né? A segunda mulher, em posição para lhe suceder na chefia do Estado. Ou seja, ele viu que já não dava mais para continuar no poder. Então tinha que colocar a Grace para poder lhe suceder na chefia do Estado, né? E eu acredito que esse esforço todo foi para criar uma dinastia. E os militares puseram o fim às suas ambições em 14 de novembro do ano 2017, há 5 anos atrás. São 5 anos atrás, não faz muito tempo. Não. Foi daí que Mugabe foi colocado em uma prisão domiciliar. Em outras palavras, digamos que isso foi um golpe militar que aconteceu no Zimbábue. E a África também é um país onde há inúmeros golpes militares. E uma semana depois, o presidente de 93 anos foi oficialmente forçado a demitir-se. O seu amigo de longa data, Emmerson Mnangagwa, tornou-se o novo presidente. Autorizou Mugabe a viajar. E Emmerson Mnangagwa foi bom, até porque conferiu-lhe, né, a imunidade judicial e deu-lhe uma indemnização milionária. Olha, os caras ficam muito tempo no poder e mesmo assim depois recebem uma indemnização. Isso é que é vida boa. Mugabe, cujo estado de saúde já nessa altura era muito frágil, acabou por morrer na noite da sexta-feira, no dia 6 de agosto, parece, salvo os meus erros aqui, aos 95 anos de idade, por ter passado vários meses num hospital em Singapura. Cara, os homens que mais viveram bem nessa terra e se deram mais bem nessa terra. O líder do partido da oposição MDC, Nelson Chamisa, resumiu o legado do Mugabe com as seguintes palavras: Mugabe foi um dos fundadores do nosso país, mas o seu estilo de governação também levou a décadas de disputas e um preço elevado a pagar pelos zimbabuianos. E com isto, para fechar esta história, muitos se recordarão para sempre de Robert Mugabe como o antigo combatente pela liberdade que se tornou um ditador. Galera, este foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.